Todos os sobreviventes que sobraram das cidades tiveram que tomar a difícil decisão de abandonar as cidades porque elas foram completamente tomadas pelos monstros do culto. O Fan e a sua família decidiram se mudar para uma cidade que se chama Minzu. Enquanto eles estavam indo para lá, a Zaya fala que o trem era protegido por uma grande barreira, e assim eles não seriam atacados por monstros. O Fan falou para ela que ele veio de um mundo de ciências e o seu mundo da magia não passava de uma superstição. Um homem que estava logo atrás escutou isso e ficou bravo. Ele era um cara que sabia muito de história. O homem falou que ele era professor de história na faculdade de Minzu, e o Sing ficou muito feliz porque essa faculdade era um dos seus sonhos. E com certeza o Fan iria gostar de algumas informações de como entrar nessa faculdade. Mas o professor fala que alguém deveria ser excepcional para se destacar diante a milhares de candidatos. Agora, nós vemos ele chegando na sua casa nova, que era para os refugiados. A Zaya falou que ela estava planejando estudar em casa e fazer o teste de mago no próximo ano. Já o Fan fala que ele queria conseguir um trabalho para que ele consiga dar para ela e para o seu pai uma vida mais confortável, que com certeza eles mereciam. Ela falou que isso é bom e estava feliz em ver o seu irmão se esforçando tanto assim para ajudar. A Zaya acredita nele que ele vai se tornar o maior mago que já existiu. Depois de tudo isso, o Fan ficou pensando em como ele vai alcançar o nível médio de todo o poder. Mas isso será mais difícil do que qualquer coisa que ele já fez até o momento. O Fan ficou feliz com seu pingente porque ele foi capaz de se tornar um item de treinamento bem avançado, depois dele beber a água sagrada da primavera. Foi mostrado pra gente que ele comprou alguns pergaminhos que serviam de feitiço, então ele deveria trabalhar duro para ele conseguir controlar as 49 estrelas que tinham lá. Nesse momento, ele recebeu uma ligação da Tang. Ela estava em uma cidade próxima dali e pede pro Fan ir visitar ela. A Tang aparentemente estava precisando da ajuda dele com algumas coisas. Então quando o Fan foi até lá, eles se encontram e ele agradece a ela pelos livros que ela deu para ele, porque aquilo foi muito importante para ele conseguir salvar a sua família. O Fan estava bem curioso sobre onde ela estava durante todo o conflito que estava acontecendo, e ela só pergunta se ele sabe sobre o Departamento de Justiça do Conselho dos Magos. Ele disse que já ouviu falar que isso era uma organização que prendia magos que infringiam a lei, e ela diz que ela fazia parte dessa organização. Aparentemente o departamento sabia desse plano do culto para atacar a cidade, mas o departamento subestimou eles. A Tang foi a única enviada para lá para conseguir pegar um homem que se chama Salang, que fazia parte do culto, mas infelizmente ela falhou. Ela estava lá para investigar do porquê o abastecimento da água da cidade secou, e ela precisava do Fan para conseguir seguir um criminoso procurado que poderia estar envolvido nisso. O nome dele é Chao, e ele matou muitos homens do culto. Então a Tang deu para ele mais 2 livrinhos para algum caso de emergência e avisa para ele não ficar muito dependente disso, porque senão vai ficar cada vez mais difícil dele conseguir ir pro nível intermediário. Então depois disso, o Fan começou a seguir o Chao e viu que ele estava perguntando aos moradores o que eles sabiam sobre a seca. O Fan não achava que ele fosse tão perigoso como a Tang falou, mas nesse momento ele fica assustado porque a Tang simplesmente se teleportou pro seu lado. Esse é um poder das sombras, e os dois escutam um grupo discutindo sobre a seca e como provavelmente ela era causada por um espírito do fogo. Eles acreditavam que isso ia tornar eles muito ricos, e aqui a Tang explicou que os espíritos de elementos podem aparecer da natureza e quando eles são consumidos por magos com o mesmo elemento, eles vão subir muito o seu poder. O Fan se lembrou que a Ninzu nasceu com um elemento que era muito raro. E a Tang falou que nascer com 2 poderes como Fan era ainda mais raro do que o dela. Mas o único problema é que na hora de subir para o nível intermediário, a situação complica um pouco, e era mais difícil, exigindo muitos recursos para isso. Ela falou para ele encontrar um patrocinador. Isso seria ótimo para ele para conseguir pagar as suas despesas. Mas, ao invés de falar algo produtivo, ele só pergunta do porquê ela não deixa ele ser o seu namorado. Mas no meio disso eles precisam se esconder, porque tinham 2 grupos lutando logo à frente deles. Todos ali eram muito poderosos, então a Tang e o Fan decidiram evitar se envolver. O Fan ficou bem espantado ao ver o nível médio de poder desse pessoal, ele nunca tinha visto isso antes. O grupo que venceu fazia parte da família Dongfang,
e eles deixam os perdedores irem embora, mas nesse momento o Chow apareceu. Ele fala que o tesouro que eles estavam procurando era dele, e como ele estava de bom humor, vai conceder para eles uma morte muito rápida. O pessoal fica se perguntando quem era esse cara, e nesse momento ele tira o seu boné e mostra a marca que ele tem na testa. O Fan não estava entendendo nada do que estava acontecendo, e do nada o Chow mostrou o seu poder. Uma aranha enorme apareceu e a Tang falou que o Chow era forte o suficiente para acabar com eles com um único ataque e que o seu poder era de nível 3. Ele era capaz de invadir a mente das pessoas. Não tinha como o Fan ajudar esse pessoal, eles estavam acabados. Enquanto isso, o líder do grupo fica gritando que a família Dong Feng vai vir atrás dele. Mas o Chow só fala que ele não tem medo do departamento que prendia os magos. Então ele tinha muito menos medo da família dele. O Chow estava bem ansioso para subir de nível, mas a terra simplesmente começou a rachar. E a Tang falou que a mudança no ambiente significava que o espírito do fogo ficou exposto. O Chow ficou muito animado com isso. E o Fan se pergunta se ele era louco. Mas a Tang disse que qualquer um reagiria assim, porque esse elemento não era tão comum assim. Eles eram vermelhos e roxos ao mesmo tempo. Isso torna ele puro e muito mais valioso. Ela fala pro Fan ficar pra trás. Ela vai dar um jeito na situação. Até porque ela é do departamento. Nesse momento ela começou a usar o seu poder /mágica e fala pro Chow que ele estava preso por assassinato. Mas ele só confronta ela falando que vai ter que colocar mais um nessa lista, que vai ser ela. Uma sombra começou a rodear eles e ele diz que estava observando ela há um bom tempo. A Tang começou a ficar fraca, mas ao mesmo tempo ela ficou brava. Ela transformou a terra em fogo e o Fan fica se perguntando se ela matou o Chow. Mas ele apareceu de novo com uma armadura demoníaca. A Tang ficou paralisada e ele estava planejando matar ela ali mesmo. Mas o Fan interviu nisso. O ataque do Fan não faz nem cócegas, e o Chow falou que ele consegue sentir como o poder do Fan era fraco. O Fan dá risada, e ele fala que poderia matar o Chow facilmente se ele quiser, mas ele ofereceu um acordo. O Fan não vai lutar com ele pelo poder se ele deixar ele pegar a Tang e vai ficar tudo tranquilo. O Chow não queria muito brigar, e concorda com isso, mas ele queria que o Fan ficasse esperando dele extrair o poder dali, e o Fan fica com o pé atrás. Mas o Chow falou que ele era um homem de palavra, ele vai pegar o poder e ir embora. Então quando a Tang fala que estava tudo bem, eles concordam com isso. Mas durante isso, o Fan convocou a garra do trovão e o Chow percebeu que ele tinha 2 poderes. Mas já era tarde demais e ele foi derrubado. O Fan correu até a Tang, mas ela mandou ele ficar longe. Ele não entende o que estava acontecendo com ela e ela só diz para ele extrair o poder dali e boa. O Fan começou a fazer isso e pensa em como ele era sortudo por algo que muitas pessoas queriam ele ganhassem de graça. A Tang fica pensando em como ela não deveria deixar o Fan fazer isso, mas ao mesmo tempo ela não conseguia pegar por conta da condição que ela estava, toda acabada. E quando eles saíram dali, a Tang explicou que ela deve entregar o equipamento mágico para os seus superiores e o Fan se pergunta o que tinha de tão especial nesse anel que eles pegaram do Chow, mas ela evitou de responder. Mais tarde, ela falou para ele que esse novo poder vai reduzir muito o dano que ele recebe dos poderes de fogo. Eles estavam suspeitando que um farmacêutico tinha fornecido ao culto a Primavera Violenta, que começou a invasão da cidade dele. E o Chow também poderia ter conseguido algumas informações com esse cara. Mas infelizmente eles não conseguiram nada com ele e esperam que o anel que ele tava pudesse trazer algumas informações. A Tang nesse momento simplesmente puxa ele perdendo o controle, mas ele lembrou a ela que eles estavam em um táxi. O Fan ficou confuso enquanto ela vai pra cima dele ali mesmo. Ela até fica brava quando ele recua um pouco. E depois disso, o Fan recebeu uma mensagem dela falando que não era pra ele falar nada disso com ninguém. Os agentes podiam matar até 2 pessoas sem dar nada pra eles. E se ele abrir a boca, ele já sabe o que vai acontecer. Mas ele diz que vai manter esse segredo. Ele começou a ler o livro que ela deu para o seu desenvolvimento e ele começou a pensar em maneiras para praticar enquanto ia para a faculdade ao mesmo tempo. No outro dia, o Fan chegou até um homem que se chama Sr. Go. Ele diz que o Fan era um pirralho bem privilegiado que gostaria de usar a Pedra do Despertar do Relâmpago. Ele diz que não é só isso que vai despertar, e o Fan diz que gostaria do poder das sombras também, e o Sr. Go fica surpreso. Esse processo foi bem rápido,
e ele na realidade só queria isso para surpreender as mulheres da nova faculdade dele. O Sr. Go voltou ali e viu que o poder que ele despertou não tinha uma cor, e o Go reconheceu isso como um poder muito raro. Então agora ele tem 4 poderes: fogo, relâmpago, sombrio e esse sem cor. Mas o Go falou que esse poder só vai ser útil se o Fan se esforçar muito para desenvolver ele. O Fan chegou em casa para contar as notícias para Zaya, mas ele não quis interromper a sua meditação, e nesse momento ele se lembrou de como ela perguntou se algum dia iria poder voltar a andar, e ele disse que mesmo que ela não pudesse, ele daria asas para ela. Ele fica pensando em como equipamentos mágicos assim seriam caros, mas como agora ele tem 4 poderes, ele vai poder conseguir isso para ela. Ele começou a praticar. Ele se lembrou que ainda tinha 6 meses até a faculdade de fato acontecer, ter novas admissões. Então ele vai treinar muito. Os meses começaram a se passar. O Fan agradece muito ao seu pai por cuidar da família enquanto isso. O Sim estava bem confiante de que as faculdades vão implorar para que o Fan escolha elas por conta do seu poder duplo. Mas o Fan disse que não vai contar para ele sobre isso. Ele quer mais uma vez impressionar. O Fan foi para uma entrevista e eles conversam sobre o poder da convocação, que era extremamente raro. O Fan recebeu uma classificação muito alta, mas aparentemente ele nunca tinha conseguido convocar alguma coisa. Só tinha uma única vaga, e eles precisavam considerar uma outra pessoa também que tinha conseguido fazer uma convocação. Só que o Fan pede outra chance, então eles dão para ele uma semana para ele conseguir convocar alguma coisa. E eles dizem que isso vai decidir o seu futuro. O Fan começou a ficar preocupado se ele podia convocar alguma coisa. Então ele decidiu ligar para Tang. E nesse momento, ele precisou implorar para ela não desligar na cara dele. Então eles se encontraram. Ela explicou que o poder de convocar algo é muito instável e misterioso, mas ele poderia convocar monstros com facilidade. Agora, nós vemos a outra pessoa sendo considerada para a última vaga. O nome dele é Song. E ele estava bravo por ter que esperar uma semana até o Fan ser testado. Então se passou uma semana. O tio do Song falou que não tinha com que ele se preocupar, porque para dominar essa técnica precisava de muito tempo. Mas aqui, um dos professores pergunta se ele iria usar algum item de suporte para conseguir convocar alguma coisa. Só que o Fan disse que não, eles eram muito caros e ele não tem dinheiro para isso. O teste começou. E o Fan entrou no plano dimensional e tinham muitos monstros lá. Ele encontrou um que era muito poderoso que derruba ele e o Fan percebeu que era aquele que ele queria. O que vocês estão achando dessa série? Deixa nos comentários. Amanhã tem mais parte dele. Eu te espero aqui.